Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo desta semana, entrando em sintonia com a energia deste ambiente. E também a qualidade dessa energia depende da nossa postura aqui dentro, porque a gente interfere onde a gente está vibrando, né? Então, se o nosso pensamento está sintonizado com esse propósito de melhoria, de aprendizado, a gente adiciona ao ambiente energias salutares. Mas se a gente está aqui só de corpo e o pensamento lá fora, com as preocupações do dia a dia, a gente acaba também prejudicando a qualidade deste ambiente. Então, que a gente possa estar realmente aqui, agora, e aproveitar este momento. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos entrando em setembro e tem esse evento, não, o mês, né, dedicado ao Setembro Amarelo, que é com enfoque em patologias mentais, né, e suicídio. Então, antes do início do estudo de casos, eu vou trazer aqui um trecho de um livro do Chico Xavier que fala especialmente do suicídio. É do livro Religião dos Espíritos. Então vamos falar aqui do suicídio intencional. Então o suicídio é um dos piores sofrimentos que a pessoa pode trazer para a sua caminhada espiritual, quando é intencional. Tá? Então a gente vai diferenciar isso aqui. O que é intencional é quando a pessoa, por uma rebeldia, não aceita as condições que a vida lhe dá e acaba fugindo pelas vias do suicídio. Não intencional é quando a pessoa está perturbada a tal ponto que ela nem não percebe o que está fazendo e acaba cometendo quase que inconscientemente o suicídio. Então quem olha de fora não consegue perceber qual das duas situações é. Então por isso que a gente não deve julgar. Então, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Atormentada de dor, a consciência desperta, que após o suicídio, né? Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, às vezes, opta pelo suicídio para se livrar de um problema e encontra 10, 20, 100 vezes maior do que é o que ela tinha aqui. Então, realmente, o suicídio não é uma boa opção. Embora todos nós já tenhamos cometido, a gente não lembra, nessa vida a maioria de nós já está forte para vencer essa tentação, mas a maioria de nós já passou por isso e, pela dor, pelo sofrimento, buscou força para não cair mais nisso. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, além do sofrimento, que ela vai amargar ali, geralmente, a média em torno de 10 a 20 anos, que ela fica nessa perturbação de sofrimento. O que é isso? Ela fica 24 horas por dia revivendo o momento do suicídio. Por exemplo, se foi se enforcar, ela sente se soltando, né, e a corda apertando o pescoço, ela agonizando, perdendo a consciência, e ela volta, rebobina, né? Aí volta, ela
iniciando o ato do suicídio, sentindo a corda no pescoço, apertando, perdendo a consciência. Vocês imaginem ficar isso, sentindo isso, repetindo isso 24 horas por dia durante 10 a 20 anos. É um tremendo sofrimento. E não é só isso, né? Isso é só para que ela tenha força para não cometer de novo. Aí nas vidas seguintes vem a recuperação, né? Que é o que ele vai falar aqui. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo os problemas valvulares no aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Então, se alguém tem algum desses problemas aqui, alguma das causas pode ser um suicídio pretérito. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras de problemas dermatológicos. Os que se asfixiaram nas tréguas, nas águas ou no gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram trazem dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que se suicidaram com um tiro na cabeça, ou se jogaram sobre as rodas de veículos, né, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteíde difusa. Quem tem pânico de altura geralmente se suicidou no passado pulando de um precipício de um local alto. Então ficou revivendo aquilo tantas vezes, né, que aquilo ficou tão marcado no psiquismo, que quando ela se vê de um local alto, ela tem pânico, entra em pânico, essa memória aflora. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Tem um caso relatado de um espírito que nasceu deformado, sem braço e sem perna. E chegou num grupo de atendimento, né? Alguém fez um pedido lá para esse grupo atender. Foram abrir o passado dele. Ele veio em tantas vidas, sempre saindo pelo suicídio, não aceitando as condições da vida, que nessa vez veio sem braço e sem perna para não conseguir se suicidar. Então é a terapêutica que a vida deu para ele conseguir aguentar uma vida inteira na existência sem fugir dela pelo suicídio. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Então a medicina já está avançando e auxiliando essas pessoas que aqui estão recuperando essas dificuldades causadas pelo suicídio. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer. Então, fugir pelo suicídio não é um bom negócio, longe de ser. O sofrimento é imenso. Então, no que a gente puder auxiliar, esclarecer as pessoas que chegam até a gente, né, para que elas tentem ao máximo fugir por essas vias. Lembrando que aqui estamos falando do suicídio intencional, tá? Pela rebeldia de não aceitação da vida como ela é. Tem as situações de perturbação, tanto mental quanto perturbação externa, por uma obsessão, por exemplo, né? Então, ou por uma obsessão de encarnado mesmo, né? Algum parente que está assediando essa pessoa ali, então ela acaba não suportando essa perturbação e acaba se suicidando. Nesses casos, ela tem esse atenuante da perturbação. Então, não fugiu da vida intencionalmente, né? Foi porque não conseguiu suportar o que estava vivendo ali. Perguntas?
Tranquilo? Então, lutar contra, né? Não vale a pena mesmo. Ninguém se livra de dificuldades. Deixa eu contar uma história do Divaldo. O Divaldo conta que leu no noticiário um pai de família que tinha acabado perdendo o emprego e se desesperou e pulou na frente do trem, lá na Bahia. E ele, lendo aquela notícia, ficou com muita dó dessa pessoa e fez uma prece por essa pessoa, né? E toda noite ele acabava lembrando desse pai de família, ficando com dó dele, né, de não ter conseguido suportar essa prova, né? E conta ele que acho que 6 ou 10 anos depois, à noite, quando ele estava iniciando as orações dele, ele percebeu a mentora dele trazendo uma pessoa junto. Era esse o espírito desse suicida. E ele conta para o Divaldo que ele pediu para ir ali agradecer pessoalmente por todas as orações que o Divaldo tinha feito por ele. Não livrou ele do sofrimento, mas ele conta que quando ele sentia a energia da oração, ele tinha um minuto de paz, porque ele estava repetindo aquele, né? Estava sentindo cair na frente do trem e o trem estraçalhando o corpo dele. E ele ficava sentindo isso repetidamente, ininterruptamente. Então, quando ele recebia a prece do Divaldo, ele tinha um minuto para respirar e para pensar o que tinha feito. Então, depois de tantos anos, ele foi lá agradecer o Divaldo e também serve como conhecimento para a gente entender o que acontece nesses casos, né? Alguém pela primeira vez? E eu peguei pesado aqui já de início. Pessoal, o objetivo aqui é a gente entender essas regras da vida para que a gente consiga levá-las de uma forma mais tranquila e evite também dificuldades que a gente já está em condições de evitar. Então, para que isso ocorra, a gente precisa entender as regras da vida, né? Essas leis universais. Não são complexas, essas leis são muito simples. O problema é a gente botar em prática. É a lei de causa e efeito, que está lá no Evangelho: amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7 vezes, amar os inimigos. É uma lei simples de entender, difícil de botar em prática. As leis do psiquismo, essa aqui a gente está no início ainda do estudo, mas a gente sente a influência direta no nosso dia a dia. Então, porque a gente tem essa sensação mental, essa vida mental, essas reações emocionais, porque a gente se sente assim determinada, frente a determinadas situações. Então, entender por que o nosso campo mental está desse jeito, entender o que a gente pode fazer para melhorar o que está aí e evitar também dificuldades mais para frente. E também a lei de sintonia vibratória, que também está lá no Evangelho, né? Orai e vigiai. Então a gente precisa cuidar com o que a gente permite entrar no nosso campo mental, porque isso afeta diretamente a nossa vida, tanto física, quanto emocional, quanto mental. E essa lei, essa primeira lei de causa e efeito, está em todas as grandes religiões, tá? Isso aqui não é propriedade exclusiva do Espiritismo, tá? Então todas as grandes religiões trouxeram essa ideia no início. Depois o que o homem fez da religião é outra história, né? Mas a ideia central é a mesma, né? Vamos pegar aqui do hinduísmo: não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor, né? É a mesma ideia do amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que a gente faz para o outro vai voltar para a gente. Então, se Jesus tivesse falado um pouco além, né? Ama ao próximo como a ti mesmo, porque na vida seguinte você vai estar no lugar dele e vai ser tratado da mesma forma, talvez não tinham dado atenção ao que ele falou, né? Ele precisou falar daquela forma mesmo. Mas agora a gente está entendendo o que ele quis dizer. E daquela terceira lei lá de sintonia vibratória, né? Isso aqui é só para explicar, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor já no plano físico, né?
O Masaru Emoto, um pesquisador japonês, ele fotografou a cristalização da água. A água, ao começar a congelar, ela começa a formar cristais de gelo. Então ele fotografou essa cristalização e notou que a água, quando estava em contato com determinadas vibrações, formavam cristais diferentes. Com vibrações boas, cristais simétricos. E com vibrações deletérias, nem chegava a formar cristais, né? Ficava uma massa amorfa. Então nós somos 70% água, então a gente tem que cuidar com o que a gente faz da nossa vida, né? Um acesso de raiva, por exemplo, né? De ódio, olha a desorganização celular que pode causar no nosso corpo. Causar uma doença, iniciar um processo de cancerígeno, né? Então a gente precisa entender um pouquinho melhor isso aqui para evitar dificuldades. Então, voltando ao nosso estudo de casos. Então, esses aqui são casos que foram atendidos com atendimento de captação psíquica, que a gente oferece aqui no CEPA também, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica de como o atendimento interfere e o que a pessoa também precisa fazer para que esse atendimento tenha um efeito melhor. Aqui é um homem de 40 anos, introvertido. Então, ele procurou auxílio em outras terapias, não encontrou e acabou buscando na captação psíquica. O caso estudado foi desdobramento de um colega de trabalho, pessoa moderada nos hábitos, postura calma, colaboradora, harmônica e fraterna, ou seja, era um exemplo de espírita lá, trabalhando e procurou ajuda então no consultório para esse atendimento aqui da introversão, né? Trabalha na casa há mais de um ano. Aberta a frequência, a primeira personalidade incorporou calma e tranquila, não revelando nada de anormal, além de estar dissociada. O que é dissociada? Vamos voltar um pouquinho aqui. Cada vida passada nossa, depois, quando inicia a próxima encarnação após a que ela teve, ela faz parte do inconsciente. Então, cada vida passada aqui, a gente chama de personalidade múltipla. Múltipla porque são várias, né? Então, uma vida dessa aqui é uma personalidade múltipla. E aqui ele fala que ela está dissociada. Dissociada porque ela não quer fazer parte do que está acontecendo. Então, ela sai fora. Digamos, ela não aceita a condição dessa vida atual. Então ela não quer participar disso e acaba se afastando. A segunda personalidade também disse que nada de anormal havia. Aquilo nos parecia estranho, mas como desejávamos entender o que estava acontecendo com tanta normalidade dissociada, fomos em frente. A terceira personalidade múltipla revelou-se receosa, dizendo que havia um elemento revoltado no campo consciencial que costumava reprimir as propostas dos demais. Então, a terceira que se manifestou estava entendendo o que estava acontecendo ali, percebia outras consciências ao lado dela, e mais, relatou que uma delas estava influenciando as demais, reprimindo as demais. Com essa informação, deduzimos que provavelmente era esse elemento que estava produzindo a dissociação das personalidades incorporadas anteriormente. Sintonizando tal elemento, apresentou-se contrariado e agressivo. Revelava arrogância e apego em algum tipo de investidura que lhe conferia autoridade. Recusava-se a falar e ameaçava acertar-se mais tarde com os subalternos que não tinham nenhum direito, a não ser a devida obediência a ele, senhor dos demais. Estava apegado a uma encarnação passada de poder e mando, oportunidade em que dominava a todos quantos estivessem sob sua influência. Considerava as demais personalidades, inclusive a nova encarnada, a pessoa física, como elementos insignificantes e desprezíveis a quem não devia satisfações. Então, foi buscado no psiquismo desse consulente uma memória de passado que estava presa no mando. Ela teve um poder e controle sobre as
sobre a vida que teve ali, né, sobre outras pessoas, e ela desencarnou e ainda permaneceu presa a essa vida de mando. E ficou tão presa nessa vida que até mesmo no inconsciente ela continuou vivendo assim e subjugando os outros que estavam ali ao redor. Por essa fala dá para entender que o nosso psiquismo é como se fosse uma sala dessa aqui com várias pessoas convivendo. Então nós somos muito mais complexos do que a gente imagina. Bom, nós somos uma centelha divina, né? Uma partícula de Deus. Então não era para esperar que fosse algo simples, né? E elas interferem umas nas outras e elas também interferem em quem está comandando o corpo físico atual. Pesquisando o fato junto ao colega em estudo, ele nos confirmou dificuldades relacionadas com obediência, mando, dominação, autoritarismo e orgulho. Após o atendimento e a harmonização da personalidade revoltada, nosso colega sentiu uma grande calma e uma tranquilidade profunda. Ou seja, essa persona que estava presa no mando, ela saiu daquela condição. Ou seja, através do atendimento você consegue tirar ela, permitir ela se manifestar no corpo de um sensitivo ou de um médium, e ali com induções você consegue botar ela em regressão. E ela consegue ver que numa vida anterior ela não teve mando. E que foi muito ruim ter sido explorada ou comandada por alguém dominador, né, que não tratava com respeito. Então quebra essa forma de vida vinculada ao mando. Ela percebe que não é saudável para ela viver assim. E que ela vai passar por isso de novo, se continuar, né? Então você acaba tirando ela dessa fixação mental. Aí consultaram os mentores do porquê da não manifestação espontânea de uma personalidade consciencial tão desarmônica e eles responderam o seguinte: uma criatura que busca viver equilibradamente consegue frear a manifestação negativa de uma personalidade, embora sinta os ímpetos e a natureza dos impulsos que lhe brotam no mundo interior. Mas, por consciência ou conveniência, domina ou refreia esses sentimentos inferiores, impedindo sua manifestação. E com isso, se persistir na autoeducação e na reforma íntima, acaba por eliminar esses negativos ao longo da encarnação. Olha que informação interessante aqui. Então eles perguntaram por que essa personalidade não se manifestou diretamente. E o relato dele aqui é que era uma pessoa moderada nos hábitos, postura calma, colaboradora, harmônica e fraterna. Ou seja, ela não se permitia mais deixar influenciar por essa personalidade passada de mando. Ou seja, ela estava bloqueando essa personalidade, não dando energia para ela. E a espiritualidade conta que se a pessoa continuar nesse propósito, ela acaba educando essa persona de passado ou minando as forças dela, né, que ela não tem mais energia para continuar influenciando, né? Só que isso às vezes leva uma vida inteira ou 10 vidas, né, para você eliminar um impulso desse, digamos, por fome, né? Você não alimenta ela energeticamente, ela acaba minguando. Enquanto que no atendimento de 30 minutos você tira ela da fixação mental e resolve o problema. Alguma questão sobre esse caso aqui? Então, um caso aparentemente simples. Uma pessoa tranquila, calma, e foi buscar atendimento por essa timidez dela, né? Ser introvertido. E olha o que acabou aparecendo ali, né? Uma sequência de existências ligadas ao mando. Ela transparecia calma, né? Mas depois acabou relatando que internamente a pessoa tinha esses impulsos, né? E isso acaba fazendo com que a pessoa não tenha uma vida tranquila. Porque quem está de fora, olha, nossa, que pessoa calma. Mas a própria pessoa não se sente tranquila, não está em paz, em tranquilidade. Sempre tem esses impulsos perturbando ela. Pegamos aqui 2 homens seguidas, tá? Mas a maioria dos atendimentos que a gente tem é de mulheres, tá? Não
por, por merecimento ou por superioridade ou inferioridade. É que o psiquismo feminino ele tem a tendência de aflorar, de permitir essa afloração maior do psiquismo, do inconsciente. Então a gente encontra mais mulheres buscando esse atendimento porque elas percebem mais, não que os homens são santos e não tenham, não. É que eles são mais toscos, eles percebem bem menos do que as mulheres. Tosco no sentido dessa percepção psíquica, tá? Não no sentido de intelectualidade, de inteligência, tá? Daqui a pouco eu apanho aqui. Homem de 26 anos queixando-se de dor de cabeça intensa do lado esquerdo. Os tratamentos costumeiros não apresentavam os resultados esperados, então ele buscou auxílio na medicina e acabou não encontrando, e o que vinha era paliativo e dali a um tempo já não fazia mais efeito. Apesar de descrente, veio nos procurar. Aberto o atendimento, constatamos uma lesão no corpo espiritual. Parte da cabeça desse corpo estava faltando. Parecia uma maçã que levara uma mordida. Então, o corpo físico aqui está completo. Faz ressonância, faz tomografia, não tem nenhuma alteração ali. Mas aberto a frequência, a parte energética, tinha uma lesão energética, uma lesão espiritual, poderíamos dizer. Espiritual não, mas no campo, no corpo astral, né? A sintonia do corpo e leitura psicométrica revelou que a deficiência apresentada foi gerada por ressonância com um crime cometido em passado remoto, junto ao povo maia. O remorso e a culpa inconsciente agora geraram a necessidade de autopunição, e por isso a lesão. Os mecanismos da lei de causa e efeito, ou lei kármica, transferem para o infrator a lesão causada em outra pessoa, independentemente de tempo ou lugar. Aí tem uma pergunta, mas a espiritualidade não podia resolver isso antes de encarnar? Poderia, e muitas vezes faz. Quando isso vem para o físico, isso é apenas um chamado de atenção, para que a pessoa olhe para esse aspecto e resolva essa dificuldade. Ou seja, resgate aquela pessoa ou um grupo de pessoas que sofreram lá no passado e que agora é a causa dessa dificuldade aqui no plano físico. Feita a recuperação energética da parte lesada e conscientização do paciente, a cura aconteceu. Ou seja, não teve mais dor de cabeça com um atendimento. Então ele trouxe essa dor, ele ali já relatou que era descrente, né? Um ponto para ele olhar um pouquinho melhor para isso, né? Não ser tão cético e observar mais, e também para resgatar quem ele tinha prejudicado lá no passado. Porque às vezes a espiritualidade até pode querer resgatar, mas não consegue. A pessoa está envolta numa energia tão densa que precisa de um médium que leve essa energia densa do corpo físico, né? Não o corpo físico em si, mas a própria estrutura energética do corpo físico vibra muito mais densamente do que no corpo espiritual. Então, através dessa energia, ele consegue acessar esses locais e resgatar, fazer esses resgates, né? Resgatar essa pessoa ou grupo de pessoas. Constata-se que o remorso funciona como mecanismo despertador da consciência adormecida. Assim que ativado, exige da criatura a imediata reparação dos erros cometidos em seu passado. Se essa reparação não acontecer, inicia-se o processo de autopunição, podendo até causar deformações físicas e mentais. De atenção, e enquanto você não atende esse chamado, o problema vai se agravando. Diga, Darlene. Alguma dúvida? Então, situações você resolve com um atendimento. Outras situações são dezenas de atendimentos. Então, não dá para a gente ter uma regra disso. Você precisa investigar. Aqui a gente traz exemplos do que pode acontecer, mas, via de regra, você precisa abrir e investigar para ver qual é a causa. Mais um homem aqui, ó. Homem, 42 anos, casado, pai de 3 filhas, motorista, e tem fobia de água. Eu falo de homem porque quando eu conheci captação psíquica,
Eu marquei um atendimento e levei a família inteira, né? A mulher e na época tinha 2 filhos só. Mas levei para eles, né? Porque eu não precisava, né? E cheguei lá, o primeiro que sintonizou era uma persona minha, né? Então eu só não estava percebendo, mas tinha ali a influência e era a que mais precisava de atenção. Atendido com TVP. O que é TVP? Terapia de vivências passadas. Então é um processo diferente da captação, onde aqui a própria pessoa, por indução e exercício, ela precisa aprender a relaxar e perceber o seu inconsciente. Então, através desse processo de preparo, ela mesma consegue acessar essas vidas, essas memórias pregressas. Então, atendido com TVP, curiosamente, a fobia aparecera depois de um pequeno acidente de carro e acentuou-se com a terceira gravidez de sua esposa e mais ainda com o nascimento da filha, dessa que a esposa estava grávida, né? Então, aqui trata da fobia de água, né? Na TVP, ao atingir a idade de 15 anos, manifestou uma pequena perturbação emocional, pois foi a idade em que havia perdido a mãe, a quem era muito ligado e não se recuperara de todo. Então, quando ele entrou em regressão dessa vida mesmo, né? Então, a gente usa aqui também TVP em casos raros, mas quando a causa está na existência atual. Então, com captação você não consegue acessar, porque ainda não está no psiquismo, ainda está a nível subconsciente. Então, a própria pessoa acessa e harmoniza essas memórias. Continuando a regressão, numa existência passada, se viu conduzindo um barco a remos que colide com a pedra por não saber nadar, acabou se afogando. Buscando a existência mais antiga, se viu na beira de um rio. Viu uma jovem de uns 15 anos saindo da água que ele havia sediado, mas não fora bem sucedido. Temendo o fatal enfrentamento junto aos familiares da moça, resolveu afogá-la para que ela não falasse. Então tentou assediar a moça, ela não aceitou e com medo das consequências acabou afogando ela, né? Então a gente fala às vezes, né, quando a pessoa se safa da justiça, que ela está se livrando, né? Não, ela está arrumando muito mais sofrimento do que se ela fosse pega pela justiça hoje, porque daí resolve aqui. Assim você demora 2, 3, 5 vidas para resolver um problema desse. Então não tem como fugir. É melhor pagar antes para não pagar juro. O tempo passou e ele escapou da justiça dos homens, mas não da consciência. Mais tarde, resgataria seu crime afogando-se no acidente de barco. A mocinha do passado, nessa encarnação, foi a mãe. E em seguida voltou como filha dele, né? Que a esposa lá estava grávida, né? Cadê aqui? Da gravidez da esposa, que quando ela nasceu, então... Percebam os gatilhos, né? Então, com 12 anos, quando a mãe desencarnou, isso começou a aflorar, porque no passado ele também fez a mãe desencarnar. Depois, quando a mãe voltou para ele devolver a vida, quando a esposa estava grávida, ou seja, com a aproximação do espírito, acentuou mais ainda, aflorou mais ainda. E com o nascimento é que terminou o afloramento dessa memória. Em regressão, a simples revisão dos fatos passados com o consequente enfrentamento e auto-perdão já pôde representar pelo menos 60% da cura. Mas nesse caso, com uma sessão de TVP, o paciente ficou praticamente curado. Então, resolveu, harmonizou essa memória de passado, perdeu o medo de água, né? Aqui a fobia de água. Então, perto de água, essa memória que já estava aflorada, se ativava, né? Então ele gera esse pânico ali da água. E a maioria dos casos de pânico tem envolvido, né, a causa pretérita, né? Então vai investigar, porque aqui quem olha de fora não tem nenhum motivo, a própria pessoa não vê nenhum motivo para ter pânico, né? Então é algo no psiquismo dela que está acordando nesses momentos. Então isso não é um castigo, é um chamado de atenção. Ó, tem algo aí no teu psiquismo que precisa resolver. Então, observe e resolva esse problema.
tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Jovem, 17 anos, estudante, inteligente, vida confortável, teve tudo o que quis. Morreu de overdose. Aí a família foi buscar atendimento, né? Desde cedo demonstrou rebeldia e acabou vitimado por overdose de cocaína. Foi atendido antes da overdose. Mostrava-se apegado à encarnação de poder e mando. Então, como nessa vida não tem mais esse benefício ali de ter poder, né, e mando, ele acaba fugindo pelo vício, para amortecer essa falta, né? Então é uma compensação. No atendimento mostrou-se cooperativo e prometera tomar novos rumos, demonstrando inequívocos sinais de recuperação. No entanto, o rapaz estava representando. Ocultamente, continuou a utilizar-se da droga em seu próprio quarto, onde acabou sendo encontrado morto. Em conversa posterior, então, ou seja, depois do desencarne por overdose, foi aberto um novo atendimento para conversar com ele, e foi permitido para a gente ter esse entendimento, né, do que acontece. Então, em conversa posterior, demonstrou todo o desprezo que tinha pela vida. Dizia estar feliz por livrar-se de familiares que odiava. Incorporado, debochadamente disse que enganou a todos, surpreendeu a todos e provou quão pouco conhecemos da natureza humana. Então ele quis, e quando a pessoa quer, não tem o que mude, né? Nem Deus impede. É o aprendizado dela. Ela quer fazer isso, vai fazer e vai ter o aprendizado. Então, quantas existências um sujeito que é por rebeldia, né, não vai ter lá para frente de retardo mental, de deficiência física, para quebrar essa arrogância, né, perante a vida. E a gente vê, a maioria das síndromes tem algo assim no passado, né? O autismo, por exemplo, geralmente tem causa de rebeldia. A pessoa não aceita a condição atual e não quer participar, então fica aliada, né? E o corpo está ali se desenvolvendo, mas não tem inteligência ativa em cima dele, então ele acaba tendo um déficit de desenvolvimento. Tem um atraso de desenvolvimento global. Então, é triste, é sofrido, mas é o aprendizado da pessoa. Deu o nosso tempo por hoje. Algum questionamento, alguma sugestão? Então vamos encerrar com um passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Sentindo uma onda de energia branca, leve, impregnando todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, desintegrando e transmutando energias densas que possam prejudicar a nossa saúde. Nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia, envolvendo o nosso lar, o local de trabalho, as pessoas que convivemos. A ação da outra pessoa com a gente depende do que a gente está vibrando. O outro é um universo em si mesmo, um espelho, e vai refletir o que a gente estiver vivendo. Então, se a gente conseguir melhorar a nossa vibração, a nossa qualidade de vida, o outro também vai refletir esse aspecto dele, mesmo que ele não mude nada, mas em contato com a gente, vai parecer ser uma pessoa mudada, diferente. Então a gente não pode mudar o outro, podemos mudar a nós mesmos somente. É engraçado que quando a gente muda a nós mesmos, o mundo inteiro muda, apesar de não mudar nada lá fora. Apenas a gente percebe o reflexo de acordo com a nossa nova vibração. Então vale a pena esse esforço de mudança. Que
que possamos ser essa mudança que a gente tanto espera do mundo. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.